Falando do pequeno incorporador, o primeiro desafio dele é saber como incorporar. Ele não sabe o que é incorporação. Ele não sabe quais são os trâmites legais, jurídicos, ou até desenvolver uma viabilidade técnica financeira para poder criar um projeto, pensar. Ele não sabe olhar para um terreno e falar assim, não, esse terreno tem 2.500 metros quadrados, o que eu vou fazer? Ele não sabe, às vezes, que existe um instituto de pesquisa para saber se aquele terreno é bom para um produto popular, para um produto, se é 2 torres, se é 3 torres, se é uma torre. Ele não sabe. Fala galera, tudo bem? Olha só, mais um episódio do Proposta na Mesa. Estamos aqui no episódio número 18. Galera, eu estou vendo muita gente assistindo aí os nossos episódios, mas não está se inscrevendo no canal. Vai lá, YouTube, se inscreva, sininho, notificação, compartilhe aí com seu vizinho, com seu parente, amigo, dono de imobiliária, corretor, é conteúdo relevante para o mercado imobiliário. Spotify também. Tá no trânsito? Vai lá, escuta aí no Spotify, que é conteúdo relevante. E estamos no episódio 18. Olha só, já percorremos uma jornada, hein, Anderson? É isso aí, temos muito ainda mais que percorrer. E olha, hoje um episódio muito bacana. Assim, antes de começar o episódio, eu já estava tendo uma aula, né? Sobre o que vamos tratar. Eu estou aqui com Gleibione Camargo. Seja bem-vindo, Gleibione. Muito prazer, amigo, estar aqui. Obrigado pelo convite, né? A oportunidade de estar aqui no podcast de vocês, trazer conhecimento para a turma. Me sinto honrado em estar aqui hoje. Legal, Gleibione. Olha só, é um prestígio porque você praticamente atravessou a cidade para estar aqui. E assim, eu sempre falo, né, que o tempo é um ativo muito precioso. E você está aqui disponibilizando esse tempo para nós. Eu só tenho que realmente agradecer e aos ouvintes aí, escutar esse conteúdo que o Gleibione tem para entregar aqui para nós. Tá bom, Gleibione? Você aqui nos presenteou com um livro que recém-lançado, né? Recém-lançado. Este livro aqui, pessoal, O Mapa do Lançamento Imobiliário. Vamos falar um pouquinho do que é lançamento imobiliário, incorporar. E Gleibione, hoje você está dentro de um grupo que é o Grupo Que Vive. Fala um pouquinho para a gente o que é esse grupo. Bom, legal. Hoje eu sou sócio, né, do Grupo Que Vive, que é um ecossistema de soluções e negócios, né, imobiliários para todo o Brasil. Hoje a gente tem operações na Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Goiás, Tocantins, Mato Grosso e em breve agora nos Estados Unidos com operação ali no estado da Flórida, né? Então o Grupo Que Vive, ele é uma estrutura para atender incorporadores e incorporar em conjunto com alguns incorporadores também, estruturando a parte comercial, a parte de marketing, tecnologia, para que o incorporador possa tirar a incorporação dele do papel. Então se o incorporador chega hoje com um projeto pronto para poder lançar, a gente estrutura toda a operação de marketing, toda a operação comercial, com coordenadores de venda, com gestão comercial, com secretaria de venda, para que ele possa tirar a incorporação dele do papel. Se ele chegar precisando de um parceiro para poder investir junto com ele e incorporar junto com ele também no mercado imobiliário, nós também aportamos financeiramente, dependendo do projeto, a gente avalia a viabilidade técnica, financeira, né, para a gente saber se dá para se tornar sócio e incorporar também em conjunto com ele. E também temos uma tecnologia, que é o nosso CRM de vendas, que é o Imobimit, aí que tem disponibilidade, geração de propostas, geração de contrato, funil para gestão de leads, criação de agentes de IA, integração com o WhatsApp para atendimento no WhatsApp também. Então a gente consegue fazer meio que um 360 no mercado imobiliário. Que legal. Então é um ecossistema que vocês entregam para o incorporador, onde ele vai ter todas as ferramentas para ter sucesso na sua incorporação. E Gleibione, me fala uma coisa. Hoje, a incorporação, quais são os desafios para o incorporador? Um desafio inicial, quando ele tem um projeto e ele fala, eu vou incorporar esse projeto. Quais são esses desafios? O fundamento da incorporação é o terreno. Né? E terreno no Brasil, pelo tamanho do país, você tem terrenos
pequenos, enormes, grandes áreas, né? Então tudo começa pelo terreno. E a gente está vivendo uma fase onde nós temos novos incorporadores. Não adianta a gente discutir como a Cyrela faz, como a Vitacom faz, como a RV faz, mas você tem um cenário hoje de novos incorporadores. O que vem acontecendo nos últimos 10 anos é que principalmente aquele cara que tinha uma farmácia, um supermercado, ele falou, nossa, eu tenho um terreno aqui de 2.000 metros quadrados, eu posso fazer um prédio. O outro falou, nossa, eu tenho um terreno aqui de 250 mil metros quadrados, eu posso criar um pequeno condomínio, eu posso lotear. E aí a incorporação, ela meio que popularizou, ela se espalhou pelo Brasil, então nós temos que subdividir. O novo incorporador, o cara que já lançou 1 ou 2 produtos, e o grande incorporador que está no mercado há 20, 30, 40, 50 anos de mercado, como a gente tem parceiros e clientes também. Então, para mim, né, existem desafios diferentes de acordo com onde ele está. Se ele é um novo incorporador, ele tem um tipo de desafio. Se ele está aqui, já lançou, por exemplo, 2 empreendimentos, ele tem um desafio. E o grande também tem os seus desafios, mas ele tem já mais maturidade em todo o processo. Falando do pequeno incorporador, o primeiro desafio dele é saber como incorporar. Ele não sabe o que é incorporação. Ele não sabe quais são os trâmites legais, jurídicos, ou até desenvolver uma viabilidade técnica financeira para poder criar um projeto, pensar. Ele não sabe olhar para um terreno e falar assim, não, esse terreno tem 2.500 metros quadrados, o que eu vou fazer? Ele não sabe, às vezes, que existe um instituto de pesquisa para saber se aquele terreno é bom para um produto popular, para um produto, se é 2 torres, se é 3 torres, se é uma torre. Ele não sabe. Se ele vai fazer um alto padrão, se vai fazer um AAA. Então, o primeiro desafio dele é saber o que ele tem que fazer. E para isso, ele vai precisar de gente que ensine ele sobre incorporação, que ensine ele a entender o que tipo de incorporação ele vai colocar ali, né, para que depois ele possa evoluir. Quando se olha para um cenário de um incorporador que já lançou aí, por exemplo, 1 ou 2 empreendimentos, os erros que ele já cometeu, ele já aprendeu um pouco. Então ele precisa organizar melhor a operação dele, tanto a operação de vendas, a operação comercial, a incorporação em si, legalmente falando, juridicamente falando, que até juridicamente falando, quando se trata de impostos, por exemplo, vamos falar de RET, ele pode perder dinheiro. Então ele tem que ir se organizando, porque o grande já sabe de muita coisa, mas o médio aqui, ele ainda perde dinheiro com alguns tipos de impostos, ele ainda perde dinheiro porque ele errou na prefeitura, ele teve alguns erros que mandou para o cartório, né? Então ele comete erros que talvez o pequeno está cometendo, mas ele ainda comete aqui também. O grande, talvez ele fala assim, eu sou muito grande, eu não erro mais. Mas aí que está o erro. Porque empresas grandes também, elas têm que acompanhar aquilo que está acontecendo de novo. As atualizações. As atualizações. A forma de vender mudou, a forma de consumir mudou, os hábitos do consumidor mudou. Então, tudo isso faz com que o projeto que vai ser desenvolvido também mude. Que aquele terreno, que às vezes naquele momento, há 5 anos atrás, não era interessante, hoje ele é interessante. A tecnologia que se faz gestão, fazia-se gestão há 5 anos, hoje ela é diferente. Então, resumindo, existem desafios em camadas, do pequeno, do médio e do grande. Eu considero o pequeno o maior desafiador porque talvez ele esteja fazendo a primeira incorporação dele. E do segundo, porque o grande, ele já tem muito capital. Então ele está disposto a pagar quem for para poder cooperar com ele. O pequeno e o médio ainda acha que ele tem que concentrar nele e resolver tudo sozinho. Ser mais centralizador. Centralizador. Falando um pouquinho de viabilidade de negócio, nós temos aqui alguns clientes incorporadores e eu estou percebendo, Gleibione, que esses incorporadores pequeno e médio, eles estão com muita dificuldade de encontrar viabilidade em projetos hoje, principalmente sobre custo de obra. Aí uma pergunta que eu te faço, né? Você como experiente nessa área, ele não encontra essa viabilidade porque ele está pensando no produto errado? Sim e não. Né? Quando se trata de viabilidade, está falando de pensar, de fazer conta. Né? Então, você pode pegar dados do CUB, por exemplo, para fazer um cálculo de custo de obra, que ele não é o 100%, mas Sim. Ele te dá alguns parâmetros. Eu contrataria um orçamentista especialista para fazer os cálculos necessários de obra, para saber exatamente qual é o meu custo de obra. Só porque o custo de obra, ele é um passo à frente, eu ainda tenho
custos aqui e estruturas aqui, por exemplo, tem incorporador que está pensando no custo de obra, só que ele não está pensando no custo do lançamento, no custo da estruturação para ele poder tirar tudo aquilo do papel. Depende do incorporador. Então, assim, quando ele vai para uma viabilidade, ele tem que pensar tudo isso. Ele tem que colocar custo de marketing, custo de comissão, custo de obra, ele tem que colocar custo comercial, ele tem que colocar custo jurídico, custo de tudo, porque a viabilidade não é somente o custo de obra. Existem outros custos. Até o custo dele mandar um brinde para o cliente é um custo que tem que estar dentro da viabilidade dele. Que tem que estar dentro dessa planilha. Tem que estar. E tem que estar num custo. Tem que estar. E, então, assim, muitas vezes não é o produto errado, e sim o incorporador saber o que envolve esse custo. Porque eu acredito que o incorporador, ele não tem essa visão do que realmente é um custo de incorporar, principalmente o pequeno, os que estão começando, e o médico incorporador, né? Tem um detalhe também, que às vezes a pessoa quer encaixar um produto num terreno que não faz sentido. Aí quando ele olha para os números, ele fala, nossa, mas a área é muito boa, mas o tipo de produto que ele quer encaixar naquele terreno não faz sentido financeiramente. Né? E tem muitos erros que acontecem nesse sentido. Ele acha que a viabilidade dele está errada, mas é porque aquele tipo de produto não se encaixa naquele terreno, pelo preço que ele quer cobrar, pelo preço de metro quadrado daquela região, ele não vai ter a rentabilidade necessária para poder, né, ter sucesso naquele projeto. No projeto. E assim, o seu livro ele vai falar do mapa do lançamento imobiliário, né? O grupo Que Vive, pelo que você me falou, traz essa otimização de todos os processos. Então, desde o início da viabilidade até criar essa questão do brand, do marketing, gestão comercial, pós-venda, vocês criaram vamos dizer assim, essa esteira, esse ecossistema otimizado para poder facilitar o pequeno, o médio e o grande. Exatamente. Assim, o muito grande hoje, provavelmente ele não nos contrate. Porque uma coisa que está acontecendo no Brasil é que empresas como Cyrela, os exemplos da Cyrela, elas estão absorvendo muitos detalhes da operação. Então ela absorve muito ali. Ela quer ter mais controle também e está absorvendo, montando um time de marketing, absorvendo o processo de vendas com uma house, às vezes ali. Algumas incorporadoras em São Paulo hoje vendem, às vezes, mais de 70% interno. Né? E 30% fica com o mercado, com as imobiliárias para poder comercializar. Então já existe isso em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras cidades. Né? Mas, por exemplo, dentro da nossa operação hoje, no livro, por exemplo, eu não falo tanto de incorporação. Eu falo para o incorporador que já quer tirar uma incorporação do papel. Ah, não, agora eu tenho viabilidade pronta, eu sei qual é o projeto, já estou na prefeitura, já estou aprovando o meu projeto da prefeitura, já estou indo para tirar o meu RI no cartório. E agora, o que eu faço? Você precisa estruturar uma operação. E aí existe um mapa. Né? A gente até falou, que página está aqui? Na página 9. Página 9, eu tenho aqui um mapa que ele é exatamente a estrutura de tudo que tem que ser feito para tirar uma incorporação do papel. Porque é desafiador você desenvolver um projeto? É desafiador você desenvolver uma viabilidade? Sim. Mas e vender? Estruturar da forma correta para vender. Também é um grande desafio. Às vezes o incorporador está tão focado no desenvolvimento do produto e depois ele contrata as pessoas erradas ou traz os parceiros errados para poder comercializar. O produto é bom, o comercial nem tanto para poder vender esse produto, né? Há casos em que o produto é tão bom que mesmo fazendo errado ele ainda consegue ter uma boa velocidade de vendas. Mas hoje o brasileiro já não aceita mais qualquer coisa. Sim. Já não aceita. Né? Tem muita informação. Então, se você não estrutura uma boa operação, há 2 quarteirões aqui tem outro produto. Ou há um quarteirão, ou o seu vizinho. Meu vizinho. Né? Porque hoje a gente está falando do lado aqui do seu terreno. Isso. Tem uma incorporação aqui do lado. Exato. Então, aí tem outra ali, aí tem outra aqui. Então, se o cara não compra aqui, ele compra ali, ou ele compra aqui. Então, faça um trabalho bem feito, estruturando a sua operação comercial, a sua operação de marketing, para que o cliente não só compre metro quadrado, mas ele olhe para a sua incorporadora e fale assim, que empresa legal, que empresa séria. O processo de compra foi tão legal que eu voltaria a comprar de novo. Não só pelo produto, mas pelo processo todo, na forma que eu passei aqui. Você falou muito de, pelo que eu estou percebendo que você está falando, o modo de se vender imóvel mudou. Vamos falar um pouco da parte comercial. O marketing também mudou.
E eu vejo o marketing com uma mudança com uma velocidade muito grande, né? Hoje, a forma de você anunciar um imóvel é totalmente diferente. Eu falo que tem o pós-pandemia, né? E o antes da pandemia. A velocidade hoje das redes sociais, daquilo que você coloca, mudou bastante. E como você vê esse desafio do marketing para essa questão de gestão comercial, do vendedor, do corretor, entender, ter essa conexão para poder vender esse produto? O primeiro desafio, pensando no incorporador, é escolher os parceiros certos para estruturar branding, marketing e operação comercial. E tudo isso aqui se conecta. Uma boa história contada de um produto, né? Eu vou te dar um feedback aqui. A gente tem um cliente, que é de São José dos Campos, que está lançando um produto em Goiás, na região de Pirenópolis, uma cidade histórica. E é uma fazenda, um condomínio chamado, não vou falar o nome aqui, é Fazenda da Mata. É um condomínio de altíssimo padrão. Eu ouvi falar desse Fazenda condomínio. da Mata. Fez um barulho, chegou até mim. Olha pra você ver. Aí o que acontece? Quando o projeto chegou na gente, chegou com uma cara, com um discurso. Quando a gente embalou um negócio, estruturou e mandou isso pro mercado, as pessoas que estavam olhando para cá, de repente, fizeram assim. Né? A gente trouxe assinatura, a gente trouxe um discurso e a gente nem estava falando de vendas ainda. O posicionamento do produto que estava aqui veio para cá. Pessoas do alto escalão, do Senado, do governo, grandes empresários começaram a olhar para o projeto e falaram, nossa, que projeto legal. É um projeto de segunda moradia e eu não estou vendendo ainda. Só que a gente levou tanta energia e colocou o posicionamento do produto aqui que o corretor falou, nossa, esse projeto deve ser muito bom de vender. Eu já conectei com a cabeça dele. Né? Então, quando você embala bem um empreendimento imobiliário, o mercado comprador olha para você e o mercado vendedor também olha bem para você. Então esse é o primeiro papel que tem que ser feito. Aí eu vou para a parte comercial. Se eu tenho uma boa gestão comercial, e dentro da nossa empresa a gente faz isso com coordenadores, tem coordenadores no Brasil inteiro hoje, a gente, por exemplo, nesse projeto, a gente convidou os donos de imobiliária de Brasília, de Goiânia e de Anápolis ali, que é a região onde está. O projeto está em Pirenópolis, que é uma cidade turística, né, tombada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Cidade que tem 26 mil habitantes só, mas recebe quase 2 milhões de pessoas por ano. Nossa. Entendeu? Olha o nível. E é natureza, cachoeiras, local lindo, né? E aí a gente convidou e fez um evento em Brasília, né? Região ali tem um campo de golfe e tudo. Convidamos os donos de imobiliária e a gente queria ganhar primeiro a atenção e o coração dos donos das imobiliárias. Apresentamos um projeto. O projeto ele tem um parreiral dentro, então a gente criou um rótulo de vinho. Então quem já foi nesse jantar já tomou um vinho do empreendimento. Olha só. Então ele estava lá pegando a garrafa e falou, nossa, o vinho do Fazenda da Mata? Né? E aí saboreou o vinho de uma vinícola parceira famosa na região centro-oeste do país, que assina o nosso rótulo de vinho. A gente tem um parreiral ali de 7 mil metros quadrados dentro do condomínio. Né? E aí aquela experiência que o dono da imobiliária teve ali, e ele se apaixonou pelo produto, ele entendeu a história, ele entendeu o discurso do produto, se apaixonou pelo produto, e quando ele volta para a imobiliária ele faz o quê? Ele compartilha com a equipe. Vai divulgar. Então, a gente ganhou o coração dos donos das imobiliárias. E aí o dono da imobiliária, quem mais tem autoridade para conversar com a equipe dele? Ele. Aí a gente fez isso em várias praças, né? E se tornou material de marketing para nós, porque teve o vídeo de cada uma dessas regiões. E aí começaram aquele tanto de corretor. Eu quero comercializar o produto. Quando é que vai ser lançado? Então a energia do produto que estava aqui veio para cá. Então o corretor, ele tem que até avaliar produtos, porque é muito mais fácil você comercializar produtos, você corretor, que está com a temperatura de comunicação aqui, do que aquele produto que está com temperatura baixa. Se um produto está com a comunicação aqui, o que acontece? Vai ser mais fácil para o corretor, porque o cliente, de alguma forma, já foi abordado pela comunicação do produto. Né? Já foi impactado pelo discurso, pelo conceito. E agora vender se tornou muito mais fácil. Mais fácil. Então, assim, o corretor ele não tem que buscar, muitas vezes, o VGV. Ele tem que buscar essa conectividade com o produto, porque isso aí vai trazer força para ele vender, porque ele tem já essa conexão já. Ele se conectou com o produto, não é isso? Exatamente. E pensa o seguinte,
O corretor, o maior desafio dele é saber para quem vender. Pensa o seguinte, se uma pessoa está abrindo um negócio hoje e ser corretor é um negócio, ela tem que olhar para o ciclo de amizade dela, para o ciclo de relacionamento, até onde o ciclo dela alcança. Já viu que antigamente tinha assim, o médico da família? Sim. O corretor que mais ganha dinheiro é quando se torna o corretor da família. Então ele alastra tanto o ciclo de relacionamento dele que aquela família fala, não, nossa família tem um corretor. Então aquela família pode comprar produtos de primeira moradia, segunda moradia, terceira moradia, até quinta moradia ou produtos para investimento. Quando o corretor ele vai fazer uma análise do que vender, ele tem que olhar aquilo que o ciclo dele consome. Primeiro, se o meu ciclo, né, consome esse tipo de produto, eu vou escolher os produtos que têm maior energia para poder abastecer o meu ciclo. Agora, ele pode trabalhar uma linha de prospecção e captação para vender para novas pessoas também. Isso vai acontecer, só porque ele tem que entender um pouco de marketing, um parceiro que entende de marketing, para poder alastrar essa comunicação e atrair. E aí tem um outro desafio. O corretor que ganha dinheiro hoje não é só o corretor que tem um bom ciclo de relacionamento, mas que sabe fazer follow-up. Porque ele quer, às vezes, a maioria dos corretores querem leads que estão dispostos a comprar naquele momento. E o brasileiro não compra assim mais. O brasileiro hoje é mais prestativo. Ele quer entender, ele quer conversar. Então, o cara que às vezes chegou no seu funil de vendas hoje, não significa que ele vai comprar hoje. Mas se você, corretor, tem um esquema de follow-up semanalmente para poder tratar esse lead, talvez ele não comprou o produto agora aqui em janeiro, mas em abril ele compra. Ou em maio ele compra. Ou em agosto ele compra. Agora, imagina a quantidade de leads no funil aqui, que num ano pode se tornar a venda desse corretor se ele souber organizar todas essas demandas. Legal. No livro você conta um pouco. Sim. Sobre toda essa estrutura de follow-up que o corretor ele tem que ter e criar realmente assim, né? É aquela velha pergunta, existe lead frio, né? Existe, qual que é a temperatura do lead que você pega? Eu acredito muito, Glemione, que o lead, você que cria a temperatura nele, né? Você entende, faz a leitura do cliente, porque muitas vezes o corretor, ele pega o lead e ele já tem aquela ansiedade de já ligar. Entende primeiro, né? O que o lead está falando, né? Sobre o cliente. Pesquisa ali nas redes sociais, né? Sobre o cliente. Vê se tem algo. O episódio passado, o Felipe Adalto estava aqui, ele falava isso. Que ele tem uma Harley e ele gosta de moto. E ele foi atender um cliente. Antes de atender o cliente, ele entrou nas redes sociais do cliente e viu que o cliente também tinha uma Harley. Ele não foi de carro. Ele foi atender o cliente de Harley. E ele falou assim, Kleber, o que menos nós falamos ali foi de venda. Eu vendi um imóvel, mas nós falamos muito mais de moto e saiu a venda. Sabe por quê? Porque pessoas compram de pessoas. É isso. Compram de pessoas. Então, o corretor está muito preocupado, às vezes, como anunciar no Facebook, como criar o melhor criativo. Só que ele tem que estudar comportamento humano. Ele tem que saber relacionar com as pessoas. Por isso que eu falei do ciclo de relacionamento. Quando você se relaciona bem com as pessoas e você tem um nível de admiração ou um ponto de conexão tão essencial e tão crucial, as pessoas querem estar perto de você, querem fazer negócio com você, mesmo que ela não faça negócio agora, mesmo que ela não compre agora, mas você mantém uma boa conexão, em algum momento ela vai comprar de você. E o corretor tem que fazer um processo de investigação, como você falou que o Felipe Adalto fez. Isso. O processo de investigação ele pode ser feito no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Google. Já existem ferramentas, né, que você coloca o nome da pessoa ali e alguns detalhes. Ela dá consumo de cartão de crédito, ela dá vários tipos de informação que para você pode chegar para a pessoa e falar, nossa, você gosta de pet, né? Legal. E a pessoa, nossa, como é que você sabe? Não. Viu o consumo do seu cartão, né? Você tem noção. Então, assim, dá para você chegar numa pessoa e ter tanta informação sobre ela, não para ser um espião, mas para poder atender bem e entregar para ela uma proposta interessante de aquisição de imóvel. Sim. Glemione, e nós estávamos falando, agora avançando um pouquinho mais, né? Falamos de venda, criar essa conexão, né? De lead. E você, aqui no mapa, você fala do pós-venda. E você falou para mim que é uma etapa muito importante aqui
do pós-venda. O que você poderia falar, né, de toda essa estrutura, desse mapa, o porquê dessa importância do pós-venda? Se você pegar hoje, 80% dos incorporadores estão preocupados com o quê? Vender. Vender. O relacionamento com o cliente, como cliente, o cara só se torna cliente depois que compra. Antes, ele é uma prospecção. Ele é uma pessoa com interesse de compra, possível comprador. Quando ele assina o contrato, ele se torna cliente. E aí começa um novo nível de relacionamento. Você está namorando, você noivou e você casou. Depois que você casou, o nível do compromisso é outro. Elevado. Não é só compromisso, você tem responsabilidades. Sim. E o pós-venda se trata das responsabilidades pós-assinatura de contrato. Então, enquanto muitos incorporadores estão pensando só em vender, acontece muito distrato nos primeiros 30 dias. Por quê? Fiz a venda na quinta-feira, né? Um exemplo. Eu tenho cliente que já faz isso porque a gente orienta. Chega na segunda-feira, o time liga e fala assim: olá, Fernando, como é que você tá? Tudo bem? Olha, estou ligando aqui para te dar parabéns pela compra, dizer para você que a tabela de vendas já vira tal dia e você já vai ganhar 1,5%. Daqui tantos dias eu vou te ligar novamente para falar sobre status de obra, que a obra vai começar tal dia. A pessoa se sente parte do negócio e se alguém tentar dissuadi-la do negócio que ela fez, ela tem argumento suficiente para dizer o contrário. Aí daqui 15 dias de novo, né, você liga e fala: e aí, Fernando, olha, cara, não é mais 1,5%, agora é 2,5% que você ganhou e agora nós já temos 80% de vendas. Pessoas como você estão comprando aqui e adorando o projeto. Estou te mandando um vídeo agora que você vai receber aí com acompanhamento de obras, tá assim. Então você cria o pós-venda com pontos de contato. Ponto de contato 1, ponto de contato 2, 3, quantos for necessários para que o cliente se sinta envolvido e tenha a convicção de que ele fez um excelente negócio. O pós-venda pode-se criar um funil. Pode, deve. Deve-se criar esse funil, né? Igual você falou, tem o estágio 1, 2, 3. Uma coisa importante que você falou, o meu primeiro imóvel, eu comprei esse imóvel na planta, né? Eu comprei até da Cirela. E quando eu assinei o contrato, me trouxe uma grande insegurança. Porque você assina um contrato de compra de seu primeiro imóvel, né? E eu fiquei muito inseguro. E eu cheguei quase a desistir, né? Porque logo em seguida a Raquel ela ficou grávida. E aí eu já comecei a contabilizar custo de uma gravidez, de um filho. E o meu filho ia nascer ainda, eu ia estar dentro de um fluxo de pagamento. E eu cheguei a ligar para esse gerente, né? Aí esse gerente ele falou: não, Kleber, não desiste, é o seu primeiro imóvel. Cara, fica tranquilo, o carrinho do bebê eu dou pra você, né? Olha só. Aí eu falei assim, cara, não é sobre o carrinho de bebê, né? E ali eu fiquei com uma insegurança. Se eu eu fiquei com o imóvel porque eu tive um apoio familiar falando: não, você tem que comprar, a gente está com você, qualquer coisa que acontecer, nós garantimos, nós vamos apoiar. Mas o time de venda não me apoiou. Então eu quase desisti por não ter esse apoio de um pós-venda. A maioria dos distratos acontecem nos primeiros 10, 15 dias. Esses primeiros 15 dias são cruciais. Se a incorporadora, né, consegue criar uma timeline, né, um funil de relacionamento com esse cliente, seja uma ligação, o primeiro contato pós-venda, nos primeiros 7 dias, tem que ser uma ligação. Tem que ser uma ligação. E se não atendeu, manda uma mensagem: tentamos te ligar, precisamos conversar com você. A pessoa fala: nossa, será que tem alguma coisa errada? E quando ela recebe a ligação, ela vai entender que é a incorporadora, a construtora, querendo dar boas notícias. Isso traz, sabe, aquele... É uma caleta, fiz um bom negócio. Exatamente. E aí a pessoa sai, na cabeça dela fica alguém assim: fiz um bom negócio, fiz um bom negócio, fiz um bom negócio. Do que aquele negocinho falando assim: será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que eu fiz um bom negócio? Então, aquela afirmação de que fez um bom negócio, ela tem que ressoar na cabeça do cliente várias vezes, até ela vai ter que criar uma convicção. Então, o pós-venda, ele é extremamente importante.
principalmente se for o primeiro imóvel. Então, quem vende projetos Minha Casa Minha Vida aí, né, faixa 1, faixa 2 ali, você tem que pensar que esse cara ele está preocupado. É o primeiro imóvel dele. Ele está muito preocupado. Né? E é claro, produtos de investimento também geram insegurança. Às vezes a pessoa está fazendo o primeiro investimento dela. E se ela está fazendo o primeiro investimento, ela ainda não tem certeza. Talvez ele não foi bem orientada. E se tem uma coisa que talvez algumas incorporadoras ainda não estão bem orientadas, é discutir investimento com o cliente. Exato. Às vezes ela fala assim, não, mas o imóvel vai se valorizar. Quanto? Comparado a quê? Qual o prazo? Por que é relevante? Então, muitos incorporadores não estão nesse nível de discussão. E precisa estar. Precisa. Até mesmo no evento, né, que nós estávamos, o evento do Marcos, o SIM, no painel, eu sempre falo o seguinte, Glebione, o corretor ele tem que saber minimamente sobre economia. O que é uma taxa Selic. Exato. Assim, são princípios básicos de economia, né? O dólar pode afetar a compra e venda de imóvel, né? Em que sentido? Então, o corretor ele tem que entender. E eu falo, Glebione, também, que hoje essas empresas de investimento, ela é uma grande concorrente do mercado imobiliário. Porque é o seguinte, eu tenho um consultor de investimento, quando eu falo que eu vou retirar, eu vou pegar um aporte desse investimento para comprar um imóvel, ele vai ficar o dia inteiro falando para mim e provando que não é vantagem. Então, o corretor, eu vejo que ele tem que estar lado a lado ali, principalmente com o imóvel para investidor, ele tem que estar equiparado ao nível de conhecimento de um consultor de investimento. O que eu acho interessante sobre investimento de imóvel, e isso é um argumento para o corretor, como diziam os nossos avós, quem compra terra nunca erra. Exato. Né? E isso nunca vai mudar, gente. Nunca vai mudar. Você pega, não vou citar nomes de escritórios de investimento, mas se acontece um caos econômico, é o que vai cair primeiro. O prédio continua lá. De pé. De pé. A casa continua lá. O lote continua lá. Então, o investidor sempre vai ter um equilíbrio. O que ele tem de ativo físico e o que ele tem de ativo de investimento ali. Ah, não, a Selic está alta, o financiamento vai ficar mais caro agora porque a taxa de juros vai subir. Tudo bem, mas outros investimentos também vão pagar mais e com os outros investimentos que pagam mais, você paga o imóvel. Exatamente. Né? Então, o corretor, quando ele entende de macroeconomia e microeconomia, né, entende um pouquinho, ele está no nível de converter muito mais vendas do que o corretor que não sabe nada. Exatamente. E tem que ter esse grau de entendimento porque causa muita ruptura e não fecha negócio, né? E isso acaba atrapalhando o quê? Todo esse ecossistema, esse mapa, né, que vem sendo construído e na hora do fechamento tem essa ruptura e aí tudo vai por água abaixo. Esse mapa tem algum ponto central que você pode falar que é um ponto que esse ponto aqui é um divisor de águas? Bom, dentro do livro a gente fala sobre branding, sobre estratégia, sobre gestão, sobre tecnologia, mas para mim os dois maiores gargalos de um lançamento é posicionamento e vendas. Por quê? Posicionamento. Um projeto que não era tão bom, que às vezes não foi bem estruturado, com um bom branding e um bom posicionamento, eu coloco o nível dele acima do que ele é. Só que se eu não tiver uma boa estruturação comercial, eu não consigo criar uma boa velocidade de vendas. Então o ponto central é a combinação de um bom posicionamento e uma boa estruturação comercial. Quando eu falo uma boa estruturação comercial, eu estou falando da empresa de gestão comercial. Ou você tem um gestor comercial que vai fazer esse papel dentro da empresa, ou você tem uma empresa como a nossa que estrutura a operação comercial e a cadeia toda para você. Quando eu falo a gestão comercial, mapear quem são os parceiros comerciais que vai vender, treinar esses parceiros, ensiná-los a trabalhar o produto e engajá-los comercialmente para poder comercializar o produto. Então, o ponto central aqui é um bom posicionamento, né, e uma boa estruturação comercial. Se você tem essas boas medidas e bom equilíbrio aqui, né, você tem sucesso de vendas. Um fator negativo que pode acontecer, principalmente com os novos incorporadores, eu ando pelo Brasil inteiro, a gente estava comentando ali, e o que eu mais vejo são prédios inacabados,
empreendimentos que não foram entregues, porque não foram bem elaborados, não foram organizados, faltou dinheiro, faltou competência administrativa, financeira, jurídica para poder entregar. Então o brasileiro está com o pezinho atrás. Se você, incorporador, né, loteador que seja, não tem um bom posicionamento também da incorporadora, da empresa que vai assinar aquele produto, você também pode ter um desafio de vendas. Se você, incorporador, você dono, não tem um bom posicionamento também, pode gerar um nível de desconfiança. Os meus clientes, o que eu faço? Nos eventos com as imobiliárias, ele está presente. Ele está falando, eu sou o cara, dono da incorporadora. Pega na mão do dono da imobiliária. O dono da imobiliária sente confiança. Né? Em alguns eventos, o dono está presente e ele sente essa confiança. Estou falando de pequenos e médios. O grande, ele já tem um posicionamento tão grande da marca que a marca assina e pronto. Já é um absorve, outro nível. Né? Ele tem outras dores de cabeça. Ele está pensando em melhorar a gestão dele no CRM, ele está melhorando o índice da viabilidade dele para ganhar mais. Né? Ele quer ganhar mais, enquanto aqui e aqui, né, ele está organizando processos ainda para poder chegar naquele nível lá. Otimizando, né? Otimizando tudo. Legal. Gleibione, vou mudar um pouquinho aqui o foco, né, do assunto. Assim, gente, que aula. Gleibione, fala para o nosso público onde encontra esse livro, essa aula, né? Não é um livro, é uma aula. Hoje tá só no meu Instagram, né? O nome é diferente, Gleibione Camargo, mas você digita GLEYBIONY, só vai aparecer eu lá, não tem outro, né, com esse nome, né? E aí, pelo direct do Instagram, além de page de comercialização tá ficando pronta, né? A gente vai soltar em algumas livrarias também, tá sendo negociado com a editora, né? A editora Proname. A gente vai liberar, tem a possibilidade de a gente colocar nos aeroportos aqui de São Paulo, né? Em brevemente a gente vai ter em algumas livrarias também. Mas por enquanto, pelo direct do Instagram, a pessoa pode chamar lá, que o meu time já conversa lá e já passa os trâmites. A gente vai deixar na descrição aqui dessa aula. Eu não vou nem falar que é podcast, é uma aula que o Gleibione está entregando aqui para nós. E assim, para mim é um pingo no oceano daquilo que você entrega aqui nesse livro. Com certeza. E daquilo que você tem de conhecimento. Gleibione, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Passou rápido, cara. Foi rápido. É muito conhecimento, você vai se envolvendo com esse assunto que é muito pertinente para o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário só tem que agradecer a ter você, né, como um profissional, com Obrigado. Toda essa entrega aí e tudo que você agrega para o mercado. Legal. O mercado imobiliário, ele coopera, ele enriquece pessoas, ele contribui para a moradia, né, ele abraça empresários, ele pode fazer muita coisa. Eu me sinto parte do mercado imobiliário como alguém que se sente beneficiado por aquilo que o mercado imobiliário pode oferecer para todos nós e também contribuo, né, para que ele possa ser cada vez melhor. Isso aí, parabéns. Porém, Gleibione, antes da gente encerrar, nós temos a última pergunta. Eu não combino essa pergunta, porque tem que sair de dentro de você aí. É uma frase que nós temos aqui na Versa. Quem criou essa frase foi a Raquel. Eu até pergunto para ela, eu falo assim, você criou, copiou? Ela falou assim, olha, veio na minha mente essa frase e eu tenho isso como lema. Está até aqui na nossa parede, aqui escrita essa frase. Se o mundo não te deu uma oportunidade, crie a sua. A pergunta é, qual foi a oportunidade que o mundo ele não te deu e você teve que criar, Gleibione? Bom, eu vim de uma família muito simples. Né? Hoje as pessoas veem a gente nas redes sociais e viagem, trabalhos, e quando se trata do mercado imobiliário são cifras muito altas, milhões, bilhões, né? Só que eu vim de uma família simples. Eu conto em outro podcast que a gente morava numa casa metade lona e metade telha, de chão de terra batida. Né? A oportunidade que o mundo não me deu foi exatamente de ter acesso a pessoas que pudessem me ajudar. Então eu criei a oportunidade de estar com as pessoas que poderiam contribuir com o conhecimento. Eu nunca pedi a alguém dinheiro, né? Eu sempre pedi, eu consegui o acesso a essas pessoas para poder ouvi-las. E com aquilo que eu ouvi, eu criei as oportunidades que me fizeram aí lançar hoje quase 8 bilhões de VGV no mercado. Gente, é 8 bi, não é mi, é bilhões em VGV. Valor geral de venda. Então, assim, é uma história bacana. E criar esses relacionamentos, Gleibione, eu acredito também que ninguém chega ao topo
ou se é que existe um topo, né, sozinho. Nós sempre temos que ter pessoas que vão nessa jornada carregar e a gente vai criando conhecimento e eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado pela sua participação, Glebione. Eu que agradeço. Obrigado a você, ao seu time aqui, ao público que está assistindo a gente e obrigado pela sua oportunidade mais uma vez. Valeu. Galera, é isso. Olha só, podcast Proposta na Mesa é aula, é conteúdo relevante para o mercado imobiliário. Se você não se inscreveu, vai lá, YouTube, Spotify, se inscreva, sininho, divulga o nosso canal, porque o Glebione veio aqui e ele deu uma verdadeira aula. Beleza? Se o mundo não te deu uma oportunidade, cria a sua. Valeu!